Olá pessoal, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem? O meu nome é Osvar Faria e esse é o programa Testemunhar, um programa onde as histórias, os testemunhos relatados aqui são a comprovação real do grande poder transformador do nosso querido Deus. Nesse programa nós temos um convidado muito especial, alguém que convivia um pouco tempo, via alguns trabalhos dele com os adolescentes, via algumas pregações dele. É uma pessoa que está aí estudando, é um estudante de algo que sempre trouxe aí muito conforto, muita sabedoria para muitas pessoas. Que eu tenho uma grande admiração por ele e é o pastor João, pastor Joãozinho, né, que a gente costuma falar. Tudo bem, pastor? Como é que vai? Tudo jóia? Tudo bem, Osvaí? Um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui também com as pessoas que nos acompanham e uma alegria poder bater um papo aqui, né? Falar sobre nosso testemunho, né? Aquilo que Deus tem feito por nós, aquilo que a Certo. palavra de Deus faz por nós, é uma alegria muito grande. É isso aí, pastor. Ô, pastor, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, pastor? Eu achei que você era filho de pastor, né? Pois é, não sou não. Sempre bateu na minha cabeça que você era filho de pastor. Eu acho que Não, é não. pela sua serenidade, que você tem uma pessoa bem calma, assim, bem tranquila, né? Mas você veio de uma família cristã, ou Sim, não? sim, sim, uma Veio. família. Conta pra gente aí, pastor, um pouco, como é que foi sua infância? De onde você veio? Que estado você? Você não é de Campinas, né? Não sou de Campinas, mas sou do estado de São Paulo, né? Ah, Nasci é? na cidade de Leme. A cidade de Leme? Leme fica ali entre Araras e Pirassununga. Não é tão longe daqui, 100 quilômetros mais ou menos daqui de Campinas, pertinho. Mas eu sou paulista, né, do interior. E eu nasci em 2002, né? Tenho 21 anos. E a minha família, como você estava falando, né, não nasci em uma família adventista, mas uma família religiosa, né, cristã católica, né, muito religiosa desde sempre, né, tanto parte de mãe quanto de pai. Então, sempre tive contato com a religião desde o começo, né? Mesmo que não adventista, mas contato com a religião desde pequeno, né? Fiz tudo que se faz, né, numa família Você, católica tradicional, né? Batismo e tudo mais. Quando eu era batizado, quando eu tinha aí 3 ou 4 meses, né, de idade, de vida. Então, sempre convivi com a religião desde pequeno, né? Sempre e, cresci numa família religiosa. Josinho, quando você estava na sua infância, você fez toda aquela parte na igreja católica? Você fez catequese? Foi coroinha também, não? Não, não, coroinha não. Mas como eu falei, fui batizado com alguns meses de vida, fiz catequese, né? Com uns 8 anos eu comecei, com 10 anos eu fiz a primeira comunhão, né? Que é o que se faz na igreja católica. Depois, com 14, eu fiz a crisma também, né? Que é uma confirmação do batismo na igreja católica. Então eu fiz tudo, né? Quase tudo, na verdade. Tinha Quase tudo, né? outras coisas também para fazer depois, mas até a minha idade eu fiz tudo que era possível fazer, né? Até aquela idade. Então sempre fui acostumado e cresci no contexto religioso, né? E você ia naquelas quermesses que tinha na época? Fui, Tinha muita fui, quermesse lá em Leme? tinha bastante, É, a cidadezinha já anterior. fui. Eu já fui muito em Leme já, pastor. Já foi? Já, fui Aham, bastante, porque eu tive uma época também que eu trabalhei com transporte. Então eu tinha uma rota fixa, que eu ia para Araras, Leme e Rio Claro. Depois é Rio Claro, né? Rio Claro é ali perto. Ali próximo ali. Não. Então eu fazia essa rota todos os dias. E eu me lembro que quando eu cheguei em Leme, eu fui conhecendo um pouco da cidade e ela é uma cidade aconchegante, Sim. gostosa. Tem aquela parte de baixo ali onde tem um rio, Aham, onde tem ali o ginásio, sim. e aí tem um rio grandão onde o Aham. pessoal faz caminhada ali. Tem uma Sim, parte sim. O lago ali. que é o Aham. lago, ela passa debaixo da Anhanguera Aham, depois sim. e vai do outro lado, que o outro lado é uma parte mais industrial. Aham. Ainda lembra um Sim, pouco de lá sim, de sim. Leme, né? Eu sou suspeito em falar porque sou de lá, né? Mas eu nasci lá, cresci minha vida toda lá, até os 17 para os 18 anos, né? Que acho que a gente vai entrar nessa parte depois. Mas é uma cidade tranquila, né? Hoje tem acho que uns 110 mil habitantes. Não é uma cidade tão pequena, mas não é grande igual Campinas, né? Que tem mais de 1 milhão aí. Mas é uma cidade tranquila e cresci, morei a vida inteira lá. E é uma cidade boa, eu gosto de lá. Apesar de agora ir pouco, mas eu gosto. E, pastor, como você já tem esse passado assim, um pouco religioso relacionado à Igreja Católica, essa vivência, você teve já logo um interesse desde a sua infância pela Bíblia?
Ou você começou a ter um interesse mais... Como é que foi essa história aí? Então, não, na verdade, eu não. Apesar de ser de uma família religiosa, né, e católica, como eu falei, interesse pela Bíblia em si, eu nunca tive, né, nunca tive. Eu nunca tinha estudado a Bíblia, nunca tinha tido um contato com a Bíblia em si, né? Certo. É, isso só veio depois, né? Não sei se a gente vai entrar nessa parte agora, mas veio a Não, partir pode dos falar. 14, né? 14 anos. Aí quando eu tive contato mesmo com a igreja adventista, né? Que eu comecei a ter esse interesse pela Bíblia, né? Mas deixa eu te perguntar, É, já que você tocou nesse assunto, e nessa fase que você, a partir dos 14, você começou a ter um conhecimento da Bíblia, referente à igreja, a outra, no caso, católica com o evangelismo, né, com o evangelho. sim. Teve um choque para você nisso aí? É um choque, né? Porque Por quê? é muita, tem muita diferença, né? Na forma de ver as coisas. Como eu falei, apesar de ser religioso, não tinha contato com a Bíblia praticamente, né? É E verdade. agora, conhecendo, né? Quando eu conheci a Igreja Adventista, começou a ter esse contato maior com a Bíblia, né? E tudo mais, a aprender mesmo, a estudar, né? A ler a Bíblia. E logo que eu comecei a ter esse contato, já surgiu interesse, né? Já comecei a gostar de estudar, né? Queria me aprofundar mais, queria buscar mais entender, né? Não me contentava só com porque a gente estuda a Bíblia, né? Antes do batismo para a gente conhecer algumas coisas, mas é claro que isso é algo que, em certo sentido, não é profundo, né? Porque não tem nem tempo, né? Se você quer se aprofundar mais, você que tem que buscar. É Né? E eu verdade. tive esse interesse desde o começo de buscar, né? De entender mais o porquê de algumas coisas, né? Inclusive buscar o que outras religiões pensavam sobre alguns assuntos, né? Porque a minha cabeça, né? Eu pensava assim, tá, eu tô aprendendo isso aqui, mas eu quero ouvir a resposta que os outros dão para isso, né? É porque é Porque que diferente, né? eu aprendi isso, né? Tô aprendendo isso aqui com os adventistas, mas eu quero ver, quero pesquisar que o católico pensa sobre isso, o evangélico, né, o assembleiano, o presbiteriano e por aí vai, o que eles pensam sobre esse assunto e como que eles respondem, né? As Sim, nossas sim. alegações aí, né? Alegações aí que é Para ver diferente, que me né? convence mais, né? É, porque na verdade, se você tá seguindo uma linha de raciocínio que, poxa, vamos ser sinceros, né? A Igreja Católica é uma igreja que a gente respeita muito. Sim. São um povo maravilhoso. Eu conheço muitas pessoas que são católicas. Minha avó morreu como católica. E só que a gente sabe que se a gente for fazer comparações tanto bíblicas quanto questões de crenças, né? Existem muitas diferenças. Sim, foi bom você ter feito essa observação, né? Que nada que a gente falou vai falar aqui tem a ver com as pessoas, né? Sim, Até porque, como você falou, na Igreja Católica e em outras igrejas tem muita gente que, inclusive, é muito mais sincera, muito mais fiel a Deus naquilo que acredita e conhece do que nós, né? com Muitas vezes no certeza. nosso meio adventista. E também a gente sabe que é, muitas pessoas elas já são fiéis a Deus lá, dentro daquilo que elas entendem ser correto e creem como verdade. E quando mudam, né, elas não é que elas estão conhecendo ou que elas estão, digamos assim, entregando a vida a Jesus naquele momento. Elas já entregaram antes, É, mas agora elas estão de alguma forma tendo uma luz maior, né, sobre esse Jesus que elas já amavam antes. Então isso foi importante você falar. Mas sobre essa questão da diferença, a questão dos santos e tudo mais, né, o que a igreja ensina, né, oficialmente é que não há uma adoração, né, é uma veneração, né, dos santos e tudo mais, creem na intercessão dos santos. Mas é claro que, como você falou, ao começar a estudar a Bíblia e fazer essa comparação que eu falei, você entendi começa a ter que uma mesmo visão, essa né? ideia já não era correta, né? Por vários Sim, motivos que a gente pode falar aqui, né? A questão do estado do homem depois da morte, né? A questão da intercessão somente de Jesus, né? E tudo mais que a Bíblia ensina de forma muito clara. E isso foi, né? Respondendo a sua pergunta, foi uma diferença muito grande, né? Já uma primeira diferença. Eu ainda era novo, né? você tinha Tinha 14? 14 anos, 13 para Ah, 14 tava anos. formando ainda o pensamento, né? Mas, por exemplo, para meus pais, meus avós principalmente, né? Isso que já tinha uma vida toda, né? Então, é isso que eu ia Crescer. perguntar pra você. Porque, assim, eu acho que a sua história é um pouco parecida com a minha. Uhum. Porque da minha casa, só eu parti pro evangelismo, né? Pra parte cristã, evangélica. Porque eles também eram católicos. Meu pai ainda é católico. Então, assim, eu queria te perguntar, João, como é que foi um choque de realidade para seus pais? Não sei se sua família era bem católica
ou não era mais ou menos? Porque Bem, quando é bem católica, era bem dá um católico. choque, cara. Aham. É fato sério. Sim, sim, era bem católico, né? Como eu falei, para os meus pais não foi um choque tão grande, foi um choque, mas um choque positivo, porque de alguma forma eles sentiam que precisavam de algo a mais, né? Que talvez o que eles conheciam até então, viviam, não preenchia, né, tudo aquilo que eles buscavam. Agora, principalmente para os meus avós ou para o meu avô, de forma mais especial para o meu avô, foi um choque muito grande, né? Foi algo que demorou para digerir, né? Não foi fácil para ele digerir, demorou um pouco. Mesmo depois de adventista, mesmo depois de batizado, ele ainda tinha as dificuldades, né, para digerir que tudo que ele Sim, entendeu a vida toda estava errado, né? Biblicamente falando, não porque a igreja adventista fala ou qualquer outra, mas biblicamente falando, né, de acordo com a palavra de Deus. Só que, como eu falei, né, aí vai o amor que cada um tem por Cristo, né? é Já verdade. amava Jesus daquilo que conhecia, a diferença é que agora conhece mais sobre esse Jesus que já amava antes, Que já né? amava antes, Às vezes a gente verdade. comete um erro de falar, a pessoa agora passou a amar Jesus, agora ela conheceu a Jesus. De certa forma a gente pode até falar assim, porque talvez o Jesus que ela conhecia era bem diferente do Jesus da Bíblia. Mas acho que a gente tem que tomar cuidado para não invalidar a experiência com Deus que a pessoa já tem antes, de conhecer É algo mais aprofundado na Bíblia. Né? A verdade. gente pode às vezes cair num lado negativo de assim, não, agora eu vou lá fazê-la ter um contato com Deus, sendo que Deus já pode estar trabalhando há muito tempo na vida daquela pessoa. A gente Sim, vai sim. humildemente, né, não por nós, mas pela palavra de Deus, para tentar ensinar, né, ou mostrar pela palavra algumas coisas, né, que talvez a pessoa não conhecia. Né? Então teve esse choque, foi difícil, né, de digerir, especialmente para os meus avós e para o meu avô de forma mais específica, mas foi positivo, né? Louvado seja Deus, não simplesmente por uma placa de igreja, mas pela palavra, né, por a verdade que ele revela na palavra dele. E depois que você enfrentou essa dificuldade, né, sobre essa questão do choque de realidade, é porque assim, né, geralmente quando a pessoa, ela, por exemplo, eu sou cristão adventista, mas eu ensino meu filho para que ele se torne um adventista. Mas de repente com 14, 15, 16, 20 anos de idade, ele decide ou ir para uma outra denominação, ou para uma outra religião, ou sair da igreja, simplesmente, né? Eu acho que isso acaba afetando um pouco os laços de família. Sim, No começo acaba ficando aquela coisa, poxa, né? Talvez seus avós, seus pais, poxa, a gente ensinou de uma que é assim, de forma. uma forma e você está pensando em outra. Mas dentro dessa dificuldade que você teve, com certeza teve um momento que eles te apoiaram. Sim, sim, não, com certeza. Como eu falei, a minha família, eu, meus pais, meus avós, a gente foi tudo. Tá vendo? Estudamos a Bíblia juntos, né? É uma longa história, mas assim, estudamos a Bíblia juntos, fomos batizados no mesmo dia, É, né? Eu, meus pais, meus avós maternos, né? Então eu não tive essa dificuldade na família em si, próxima, né? Mas que eu convivia porque foi todo mundo, né? Mas assim, pegando a família um pouco mais distante, que mora em outra cidade, e até um pouco próxima também, houve essa dificuldade de entender, né? Por que que, inclusive, como eu falei, meu avô sempre muito católico, desde meu avô quando era criança, ele rezava o terço todo dia, e se é, algum dia ele ficasse sem, no outro dia ele rezava duas vezes, é, para compensar o dia que ele nossa, ficou. Então, como eu falei, por isso que eu falei, né, que não é que a pessoa passa a amar Jesus depois. Ela já amava, mas ela vai conhecer mais, porque eu tenho certeza que meu avô, na minha família como todo, e a grande parte das pessoas que vão conhecer mais a palavra de Deus depois, elas já amavam a Cristo, elas só vão conhecer mais sobre esse Jesus que elas já amavam. Mas com relação ao que você falou da dificuldade da família, né? Houve essa dificuldade, como eu falei, não afetou tanto porque a família mais próxima, meus pais, meus avós, quem eu convivia mais, quem morava na mesma cidade que eu, né? sim. Foram todos juntos, né? Então eu tive o apoio desde o começo. Mas a família um pouco mais distante, né? Que morava um pouco mais longe, sim, ficou sem entender, né? Por que aconteceu, né? Como não conheceram talvez aquilo que nós conhecemos da palavra, Aham. talvez é uma sensação misto de talvez parece que até de traição, né? Você está negando uma tradição, algo Algo familiar de que tanto vem lá de tempo, né? trás, Que né? vem desde Assim, lá de trás, né? E é do porque nada também, até assim. mesmo, porque a Igreja Católica, as pessoas já vinham lá de trás. Muitas famílias vieram da Igreja Católica.
Por exemplo, ó, os meus avós, meus pais, meus tios, a maioria da minha família ainda vivem dentro da origem católica, né? É poucas pessoas que saíram da Igreja Católica e começaram a participar de uma outra denominação, Sim. né? Mas você falou que a sua família teve pessoas que se batizaram junto com você, é? Sim. E como é que Meus foi esse momento, pais, cara? Deve foi ter sido muito maravilhoso para você, especial, né? né? Foi muito especial. Como eu falei, tinha 14 anos na época. Agora em mês de junho fez 7 anos, né? Foi em junho de 2016. E quem que passou o estudo bíblico? Foi você? Não, não, não. Foi, a gente estudou junto, a gente recebeu Ah, estudo vocês começaram a juntos, receber o né? estudo É, foi juntos. um pastor, né, que estava fazendo, o pastor Odair, né? Quem? Odair, o nome Ô, dele. Dair? Odair. Já manda um abraço pra ele Mandar um já. abraço, pastor Odair. Quem Que sabe ele tá Deus assistindo aí. abençoe onde você estiver aí. Uma pessoa muito especial para nós, né? Para nossa família e com certeza você tem parte muito grande nisso, né? Deus te usou muito, né? Naquela época, né? Para estar ensinando a palavra para nós. E por eu estar aqui, por minha família também. Então, um abraço e que Deus abençoe você e sua família sempre, né? Muito bom, legal. E aí a gente recebeu isso tudo com o pastor, né? Ele não era o pastor do distrito, ele era o evangelista, né? Tava fazendo o evangelismo no distrito, né? Ali de alguns meses, e aí a gente teve esse privilégio de poder estar estudando a Bíblia juntos, conhecendo a Bíblia Sim, juntos sim. e entregando a vida a Cristo juntos também. Pô, legal, cara. É, não sei se a gente pode falar assim, vou tentar resumir bem a história, né? Como que a Pode, gente fica à conheceu a vontade, igreja. cara. Pode contar aí. É, como eu falei, minha família, especialmente meus pais, já tinham uma sensação de que faltava algo, né? De que aquilo que eles conheciam talvez não fosse o mais certo, né? De acordo com a vontade de Deus, biblicamente falando. Até a minha avó, meus pais também já assistiam antes, anos antes, chegaram a ter algum contato com a TV Novo Tempo, né? Ah, é? Na época, por exemplo, o programa do pastor Kleber Gonçalves, né? Que ele pregava, né? Não lembro de que dia que era, mas ele fazia a programação dele na época. E desde então já despertou algo ali, mas nem conhecia, nem sabia que Novo Tempo era da igreja adventista, não sabia que adventista acreditava ou não, como é que era. Sim. Era algo mais, foi algo mais esporádico, né? É, quando foi no começo de 2016, mais ou menos em janeiro, acho, de 2016, por aí. Meu avô, ele trabalhava, né? Ele tinha uma construtora, né? Meu avô hoje ele já é falecido. Uhum. E ele estava fazendo uma reforma, ou construindo, né? Um barracão numa rua, que era a mesma rua do ancião da igreja central, da Dilene, da minha Olha cidade. aí, olha só. E já fazia um tempo, acho que anos já, que o pessoal da igreja estava querendo fazer uma reforma. Mas nunca dava certo, sempre ia adiando, né? E aí quando ele viu que estava lá, né, construindo esse barracão, fazendo essa reforma, não lembro exatamente o que era, ele foi, né, esse ancião, ele viu, ele foi até lá para ver, né, olha, se a gente quer fazer uma reforma na igreja, você não tem interesse, né, de pelo menos ir lá ver, né, como é que é e tal, para Sim. ver se consegue, né, se dá para pegar o serviço, vocês aceitam. No começo, meu avô acho que até ficou meio assim, né, não por causa da igreja, eu acho que foi mais por questão de talvez não desse certo, talvez fosse difícil de fazer, algo assim. Sei que ele ficou meio com o Receoso um pé pouco? atrás, né? É. Só que ele acabou aceitando, até porque na época o país estava numa crise, né? Começo de 2016 ali, crise política e financeira também, né? Então tinha que Ah, aproveitar a aí oportunidade, negar né? serviço jamais, né? É, não dá, Nessas né? horas. E aí ele foi, teve o contato com o pessoal da igreja, né? Mostraram a igreja como é que era. Legal. E ele acabou aceitando, né? Pegar o serviço. E aí, claro, né? Obviamente convidaram ele para ir, né, no culto, visitar a E foi um igreja. serviço duplo, né? Sim, sim, foi Serviço duplo ali. duplo. Aproveitaram, né, a Foi. oportunidade para fazer um trabalho missionário também. Sim, sim. E o meu avô, ele vinha naquela época, uns 2, 3 anos antes disso, já lendo a Bíblia. Ele estava lendo muito a Bíblia. Ele já tinha visto algumas coisas, né? Que ele via que talvez não fosse certo naquilo que ele aprendeu e algo que talvez, algumas coisas que ele não conhecia antes, né? Ele já vinha tendo contato com isso. Sim. E aí ele, quando viu na igreja adventista, né, ficou sabendo como é que era, ele pensou, né, essas duas coisas. Na primeira, essa igreja do Novo Tempo, né, e também que essa igreja que tinha a questão do sábado, né. Claro, É. essa questão que ele já tinha lido, né, já tinha visto algo relacionado a isso na Bíblia. E aí, quem foi primeiro foram meus avós, ele e a minha avó, né, eles foram, né, na igreja, alguns cultos, começaram a frequentar esporadicamente. Eu lembro até uma vez que eu dormi na minha avó, né?
com o meu tio é 8 anos mais velho que eu só, então eu sou filho único, então eu cresci Ah, quase que como tá um crescendo irmão, com né? os tios, né? É. Eu e ele. Então eu dormi na minha avó um dia e foi numa sexta para sábado que eu dormi lá. Eu lembro que no sábado de manhã meus avós estavam indo para a igreja no culto, que tinham convidado ele. Sim. E aí ele até convidou eu. Ele convidou meu tio e a gente não foi, eu não fui, né? Não aceitei, né? Não tinha Não interesse, tinha né? interesse, Não tava tinha nem aí. interesse, né? Pensava, pra quê, né? Não tinha interesse de ir. E aí eu não fui, né? É até engraçado pensar nisso hoje, né? A mudança, né, que acontece. E aí eles foram primeiro, depois de um tempo coincidiu que começou um projeto de evangelismo lá na minha cidade, no meu distrito, né? Lá em Sim. Leme. O distrito, talvez, né? Vamos pensar que em nome de Jesus esse podcast vai alcançar muita gente, talvez não entenda o que é um distrito, né? É, Da que é o igreja distrito. adventista, o distrito seria quase que como é a paróquia na igreja católica, né? Tem várias igrejas e o padre ele cuida de algumas De igrejas. algumas igrejas. E no... Eu não cheguei a pegar essa sim, questão administrativa, assim. sim, tem essa questão também. Na igreja adventista, assim, a gente chama de distrito, né? São É. algumas igrejas e o pastor dentro de ou de uma cidade, ou talvez duas ou mais, né? Mas próximo ali, né? Aham. E o pastor ele cuida de várias dessas igrejas. Então, no nosso distrito, nesse distrito, várias igrejas na nossa cidade, estava tendo esse projeto evangelístico. E aí juntou que casou, né? Uma coisa com a outra. Né? Começaram a convidar a gente para fazer parte desse projeto, né? Os irmãos levaram a gente para almoçar na casa deles, a gente foi, almoçou, fizeram um convite, né, para a gente participar E eu. da programação que ia ter. Aham. E lá, nessa programação, fizeram um apelo para quem quisesse começar a estudar a Bíblia. E aí a gente É. aceitou. Eu acho que esse é um desafio mais fácil, né? Que a pessoa Verdade. geralmente aceita, né? Quer É. estudar a Bíblia e tudo mais. E eu vou falar uma coisa. Esses almoços que o pessoal convida para a gente ir, né, participar, é o momento onde a gente cria uma conectividade ali, né? Aí isso acaba criando mais laço e aumenta as oportunidades e a chance de a pessoa também aceitar o Sim, estudo, com né? certeza. É o que Jesus fazia, estava sempre com as pessoas, né? Sempre comendo com elas, né? Que no momento de refeição, no momento de estar junto, é ali que a gente cria os laços, né? Que a gente cria um Sim, sim, vínculo com a pessoa. Que a pessoa entende que a com gente não está certeza. preocupado só em pregar para ela simplesmente, para ensinar ela de alguma coisa, mas que a gente está preocupado com a pessoa, né? Em conhecer a pessoa e estar junto com ela, em ajudar naquilo que ela precisar e criar um vínculo, né? Criar uma amizade também. Sim. Então a gente aceitou isso da Bíblia e começamos, né? No começo, eu lembro a primeira vez que o pastor foi lá na minha casa para dar o estudo bíblico, na minha cabeça eu não ia participar, né? Na verdade, assim, a gente teve essa programação, a gente aceitou o estudo bíblico, isso foi num sábado. Foi em abril de 2016, isso, um sábado. Uhum. E aí quando foi no outro dia, no domingo, eu estava em casa assistindo o jogo, né? Do meu time. Ah, falando nisso, que time você torce, pastor? Será que pode falar? Vai estragar o podcast? Pode, não? Eu É. sou São Paulino, né? Ah, então toca aí, é nóis. É São Paulino É também? nóis. Aí sim. Tricolor. Mas é isso aí, é de menos, né? E ó, se você vir aqui no podcast falar que você não é São Paulino, não vou apertar sua mão. Brincadeira, pela brincadeira. Mas é bom pra descontrair, né? É, Inclusive esse dia meu time perdeu. 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 Deu derrota, Que como não o era pastor muita Thiago fala. novidade, né? E aí o pastor ligou, eu tava sozinho em casa, meus pais tinham saído, o pastor ligou em casa, eu atendi, tava assistindo o jogo, aí o pastor ainda perguntou, né? E aí, tá jogando bola, né? Tá jogando muito futebol? Eu falei, não, pastor, agora eu tô só assistindo, né? Aham. E aí ele falou, eu gostaria de ir levar um presente. Eu acabei pulando, acabei esquecendo, mas rapidinho só um detalhe que eu esqueci de falar, que nessa Aham. mesma época, a minha mãe, ela ficou um pouco doente, né? Teve que fazer uma cirurgia, foi nada grave, graças a Deus, mas Sim. antes de saber exatamente o que era, a gente pensou que pudesse ser algo grave, né? Mas graças a Deus não foi, então juntou aqui tudo isso, né? O pastor e dois anciãos, antes disso que eu tô contando, foram em casa orar pela minha mãe, né? Lá na casa da minha avó, conversaram com a gente, então ali também criou já um vínculo. E aí, então, voltando onde fechando parênteses, né? Do Voltando onde eu futebol. tava, aí o Aquele pastor falou, que oi? você era São Paulino, né? Pois É. é. Aí o pastor falou, eu queria ir levar um presente para vocês, né? Que era o estudo bíblico, né? A gente não Sim. sabia exatamente o que era, mas era isso. E aí ele falou, então, aí eu falei, então, pastor, meus pais saíram, mas daqui a pouco eles estão, né? Eles voltam. Aí depois acho que ele ligou, combinou certinho, isso foi no domingo, quando foi na terça-feira à noite, ele foi lá em casa.
levar o presente, né? O presente. Que não era um presente que a gente espera, mas era o presente mais precioso que existe, né? Que é a A palavra de palavra de Deus, Deus, né? cara. A palavra de Deus. E aí ele fez o primeiro estudo com a gente, falou sobre a morte, né? O estado do homem na morte, que é algo que talvez muita gente tenha dúvida, né, de conhecer. E a gente também tinha. E aí, daí, a gente não parou mais de estudar. Depois, juntou, né? Nesse dia ele foi lá em casa, tava só eu e meus pais. Depois ele foi visitar meus avós. Só que depois a gente começou a fazer junto lá na minha avó. A sua avó A gente mesmo se lá. reunia, nós Era o seis, pequeno né? grupo de Nós, vocês. nós cinco, né? Eu, meus pais, meus avós e o pastor. E para estudar a Bíblia, ele ensinava, né? Estudava a Bíblia com a gente. Era normalmente ou sexta-noite ou sábado-à-noite, os estudos, né? Com ele. E ele deixava a gente por último por dois motivos. Primeiro que a gente perguntava muito, então ele deixava o tempo maior pra gente, era o último dali da agenda dele do dia. E o Aham. segundo porque sempre no final do estudo a gente comia uma pizza, né? Ah, isso que eu ia É, perguntar, tem né? que ter, né? Tem que é de lei, Não né? podia faltar, né? Já era a marca registrada ali dos nossos estudos, né? Ter a pizza ali no final. Sim. Então foi um tempo muito bom, dá até saudade de lembrar, né? De Pô, que falar, de legal, lembrar né? daquela época. O tempo passa muito rápido, né? 7 anos e meio já se passaram daquela época. Então a gente estudou, foi conhecendo verdades da palavra de Deus, né? Não de uma denominação simplesmente, mas da palavra de Deus. E a gente foi batizado, né? Aceitamos, né, a mensagem que a gente entendeu que Cristo estava trazendo para a gente através da Bíblia. E a Sim. gente foi batizado ali e estamos firmes, pela graça de Deus, até hoje. Meu avô, como eu já falei, faleceu em 2019, mas a gente tem a Certo. esperança e a certeza do reencontro, né, na volta de Cristo. Pastor, não só aqui, a gente tem todo podcast, todo canal tem o nosso querido cameraman, né, Uhum. nosso técnico, e ele tá lá também, vai participar com a gente aqui, né, que é o Antoniel. Antoniel, você tem uma pergunta para fazer pro João? Pastor João, eu gostaria de te perguntar qual o texto bíblico que mais te marcou durante essa transição aí de novas crenças, né, novos conhecimentos das Escrituras Sagradas. E eu queria te perguntar também o que te motivou a fazer teologia e o que você pretende, né, para o futuro, né, quando você começar a exercer aí, então a questão do pastorear as igrejas, né? É difícil, né, escolher um texto bíblico, né? São tantos, mas assim, se fosse para escolher um que marcou nessa jornada, né, de conhecer a palavra, de estudar e de ser batizado, eu escolheria João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque o texto Sim. fala muito, né, por si só, foi o que aconteceu com a gente, mas também porque era o texto principal, né, digamos assim, do projeto evangelístico que a gente foi envolvido ali, onde a gente foi batizado, né? Sim. As noites do evangelismo era o texto, tinha um cartãozinho, né, atrás, o texto que estava lá era esse, João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu escolhi esse, né? Esse para mim, João 8,32 é o texto que eu escolheria para resumir, né, para Sim. exemplificar essa jornada nossa. E a outra pergunta foi com relação ao que motivou, né, a fazer Motivou ser, teologia. ser Sim. pastor. Como a gente comentou, eu falei no começo, desde que eu comecei a estudar a Bíblia, tive esse interesse de me aprofundar mais, de não ficar só no estudo bíblico, né? Porque o estudo bíblico é maravilhoso, mas é claro que ele não vai responder tudo que você quer saber. É. Na verdade, assim, tudo que a gente quer saber, nada Ele, vai responder, né? é É só que, na eternidade, mas sim, um pouco mais, né? Se é aprofundar um porque a pouco mais. Bíblia, ela tem todas as respostas, mas você tem que se aprofundar, tem que Sim, com estudar, tem que certeza. meditar, né? Com certeza, ela tem todas as respostas, né, que a gente precisa, pelo menos para nossa salvação. Mas a gente não pode se contentar só com o que a gente aprende no começo, né? E eu não me contentei só com aquilo, né? Eu queria continuar, queria pesquisar, como eu falei, não só o que a gente acreditava, mas o que os outros acreditavam também. E esse foi o ponto de partida, o interesse por estudar mais e também, consequentemente, veio o desejo de ensinar, né? Eu sei desde o começo eu sempre gostei de aprender e ensinar também as pessoas. E aí logo falaram, né, sobre teologia, sobre o curso de teologia, sobre o ministério, né, e tudo mais. E aí foi assim, esse foi o pontapé inicial que fez surgir esse interesse, né, por estudar teologia. Sim. Aí depois de um tempo, depois de um ano mais ou menos, eu comecei a pregar na igreja, né,
comecei a dar estudo bíblico, então foi juntando tudo e aí eu tive o desejo, a igreja de alguma forma reconheceu isso em Sim. mim e a minha família também me apoiou, então foi tudo isso Se, junto. se você tivesse que deixar um conselho aqui para alguém que está assistindo o programa, né? Que conselho você daria para alguém que pensa em fazer teologia? Que está sentindo esse chamado, mas tem ainda uma resistência em buscar isso para ele, né? Sim. Ó, eu diria que se você tem amor por Jesus, né, pela palavra de Deus, se você tem buscado trabalhar, né, na igreja para fazer a obra de Deus, se as pessoas têm visto, né, reconhecido isso em você, vá em frente, né? Busque, né, realizar esse desejo de servir a Deus, né? Muitas vezes a gente acha que Deus, pra gente receber um chamado de Deus para fazer teologia, para dedicar integralmente na vida a Ele, Aham. às vezes a gente acha que tem que ter algo sobrenatural, né? Ter um sonho, ter uma visão, aparecer um anjo. Não, Não, não. 99,9% dos casos isso não vai acontecer, né? Sim, Vai ser algo natural, que Deus vai guiando e a gente vai percebendo, né? A direção, né? A orientação dele na nossa vida. Como eu falei, tanto do nosso próprio desejo, da nossa família ou do nosso círculo próximo e também da igreja, né? Tudo isso é muito importante. Se a gente tem esses três pontos, o nosso desejo, o reconhecimento da igreja, o reconhecimento da família ou do nosso círculo próximo, seja familiar ou seja de amizades, eu diria que já é uma indicação para a indicação já. gente, para a Mas, pessoa que tem esse desejo ir atrás e buscar realizar esse sonho, servir a Deus de maneira integral. é isso aí. Pastor, só para a gente então falar, jogar um pouco agora o tema central do nosso podcast. Hoje você é um estudante de teologia, faz ali a faculdade de teologia para se tornar um pastor. Você migrou de uma igreja católica para uma igreja evangélica. Você contou isso, a sua trajetória. Mas dentro de tudo isso, você se lembra qual foi o ponto que você sentiu uma transformação de Deus na sua vida de verdade, assim? Porque todos nós temos. Eu tenho a minha. Você também tem a sua. Você se lembra desse momento? Sim, às vezes é difícil, né, a gente falar o momento exato, mas eu acho que durante todo esse processo, né, que eu contei aqui, desde começar a estudar a Bíblia e aprendendo coisas novas e aos poucos colocando em prática, é claro que a gente nunca vai mudar totalmente do dia para a noite. Não. É um processo. Na verdade, esse processo dura até a volta de Cristo, né? Até a É, glorificação. A gente ainda sim, está nesse processo, né? A gente só está talvez no estado mais avançado desse processo do que no começo, mas a gente continua crescendo, né? É por isso que a exatamente. gente tem que ter, né? Não é o tema principal aqui, mas acho que é importante fazer essa observação, ter amor, né? Paciência com as pessoas, né? Que estão à nossa volta, porque talvez a gente já venceu um pecado que aquela pessoa ainda luta contra. E é algo que a pessoa não tem, ela já venceu, a gente ainda está lutando. É por isso que a gente tem que ter compaixão, né? E levantar um ao outro, né? Sim, E ajudar um ao outro. Mas eu acho que todo esse processo, Osvaldo, né, desde começar a estudar a Bíblia, aos poucos você ir percebendo que a visão de mundo, né, que você tinha antes, você não tem mais. Então, por exemplo, como eu falei, eu fui novo, né? Então muita coisa eu não vivi. sim, Assim, que talvez eu viveria se eu não tivesse conhecido, né, a mensagem da palavra de Deus. Se eu tivesse conhecido mais tarde, eu teria vivido muito mais coisa, talvez teria mais testemunhos até para dar nesse sentido. Mas eu acho que um ponto que eu acho interessante mencionar é que, assim, como eu falei, a visão de mundo. Hoje, né, e isso eu percebi já logo no começo, tudo aquilo que eu via no mundo, acontecer no mundo, né, as coisas, eu sempre tinha uma visão assim, e tenho, né, ainda hoje, de que tudo bem, tá acontecendo isso, é ruim, mas a gente sabe como vai terminar. Eu me sentia sabe. seguro, eu não tinha medo, entendeu? Já, né, vai ser tudo destruído, talvez o mundo vai ter, sei lá, guerra, vai ter um monte de coisa e o que vai acontecer no final? Eu ficava e continuo até hoje tranquilo, assim, porque eu acredito, né, que a gente já tem a resposta na palavra de Deus de como é que vai terminar todas as coisas. Sabe, com Mesmo que certeza. aconteça muita coisa, eu fico tranquilo e ficava, né, no começo e continuo até hoje por causa disso. Eu acho que isso é uma mudança muito grande de cosmovisão, né, de forma de enxergar o mundo. Sim, com Porque certeza. antes, não só na minha vida, acho que na vida de qualquer um que não tem essa esperança que a gente conhece da palavra de Deus,
você fica em dúvida, né? Como é que vai ser? Será que esse mundo que a gente conhece um dia vai acabar? E como é que vai ser isso? Vai acabar tudo e não vai ter nada depois? Ou é, como eu pensava antes, né? Se eu morrer, depois eu vou para algum lugar, como é que vai ser isso? Era algo que incomodava de pensar, né? Sim, A gente não tinha uma garantia, uma segurança. Agora hoje, pensando no futuro, eu vejo que eu tenho essa segurança. A de, certo. independente do que aconteça, eu creio que a Bíblia já me garante, né? Como é que as coisas vão terminar. Então, eu acho que tem vários, mas eu mencionaria esse como o principal ponto que fez no passado e faz eu perceber que teve essa mudança, né? De forma de Sim. enxergar o mundo e de estilo, de forma de viver também. E você consegue fazer um comparativo de antes, quando você não tinha essa base de conhecimento, né, bíblico, e hoje? Existem muitas diferenças? O comparativo é muito grande? O que você Ah, fala? existe, né? Com certeza. Há muita diferença. Antes você tinha muitas dúvidas, mesmo quando Tinha, você tinha, você era não conhecia muito da Bíblia, mas já ouvia falar um pouco na igreja católica. sim, sim. Mas eram coisas apenas versos, né? Versos meio que isolados. E depois que você começou a fazer o estudo, você começou a ter uma amplitude. Aham. Então esse comparativo ele é muito grande, né? Aham, sim, não, com certeza, é uma diferença muito grande, né? Como eu falei, de forma de enxergar as coisas, de forma de encarar, né, o mundo, antes e depois, né, de a segurança, né, Aham. que a gente tem em Cristo na palavra de Deus antes e depois também. E coisas que antes a gente via, às vezes até a gente fazia, ou vê as pessoas fazer, você não vê nada demais, até acha correto, né, às vezes, bom, e depois você olha e pensa, não, isso não é assim, né? Às vezes a gente erra, né? Às vezes não, a gente sempre erra, mas você olha para o seu erro de forma diferente, né? Antes você erra e não se importa. Às vezes você até nem achava que aquilo era necessariamente errado. Hoje, se eu Hoje você já erro, eu erro como entende que todos, já né? Todos é. nós erramos, somos pecadores e pagos. A gente olha de forma diferente, né? A gente Sim, pensa, não, isso aqui eu fiz, mas eu sei que eu estou errado. tá Eu sei errado. que isso aqui não é o certo. Aí agora Deveria você. ter feito de Aí outra depois você forma. aprendeu, né? Sim, A gente né? Tem o aprende. arrependimento. Eu É, vou citar um exemplo bem específico rapidinho. pode citar. É até engraçado, mas como faz já muito tempo, era adolescente, né? Ninguém vai lembrar, né, É, pastor? ninguém vai Ninguém vai lembrar. E lembrar. eu lembro de uma vez que estava na aula, isso foi logo que eu conheci a igreja adventista, né? Comecei a estudar a Bíblia, estava no nono ano, ensino fundamental, na oitava série, nono ano. Eu lembro que fui pedir pro professor para ir no banheiro, ele não queria deixar, eu não lembro o que, que foi que eu aumentei um pouco mais a situação, inventei, né? De certa Você, forma foi aquela famosa uma mentirinha mentirinha ali pra que eu passar contei e bem, né? para poder sair um pouco. E eu lembro na época, era adolescente, né? Fiquei com peso na consciência. Eu achei até, ao mesmo tempo, eu fiquei triste por aquilo, eu achei até engraçado, né? Falei, nossa, como é que a gente muda um pouco, né, a forma de ver, porque antes você conta algumas coisas, você não tá nem aí, né? Conta alguma mentira, seja lá o que for, e você não liga, né? Você acha que, tá tudo bem. Mas uma coisa que aparentemente é simples, até boba, né? Mas eu acho que exemplifica na mente de uma menina de 14 anos na época, né? É Foi diferente. algo que fez diferença, né? Eu pude perceber a diferença. Acho que até a pergunta anterior que você fez, um outro exemplo que eu poderia dar foi esse. Algo bem bobinho até, um exemplo bem bobo, mas que acho que mostrou para mim naquela época uma mudança de visão, né? De Divisão, muita né? coisa. É isso aí. Pastor, eu quero te agradecer demais por estar aqui com a gente, estar compartilhando seu testemunho, sua história. Achei muito legal. Eu não sabia que você era de Leme. Eu achei que você era, sei lá, Mato Não, não. Grosso, Paulista. fora do estado de São Paulo, Não. né? Não, porque assim, eu já conheci muitos pastores e teologanos. E a maioria dos pastores teologanos que eu conversei, que eu bati o papo, um era do Nordeste, outro era do Sul, outro era do Centro-Oeste, outro era lá de Era Rondônia. diversificado, É né? muito diversificado, né? Então eu meio que acostumei, sabe? Aí por isso que eu olhei pra você e falei, o João deve ser lá do Mato Grosso, ele tem Deve ser de bem de longe, boa, né? assim, né? Não, mas sou paulista mesmo. É raiz, Interior. não, é igual eu também. Então, pastor, eu queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. Seu testemunho foi, acho que, esplendoroso, referente, assim, à sua história. Porque todos nós temos uma história diferente, né? E Deus, ele, assim como a lição dessa semana, né, da Escola Sabatina,
A gente aprendeu que Deus, ele, ele, ele chega no momento certo para fazer ali um momento de transformação em cada um diferentemente. Ninguém sofre uma transformação igual a outra pessoa. Pode ser parecidas, mas nunca é igual. Até mesmo como o nosso DNA ele é diferente, Sim, então cada um de nós tem uma história diferente com Deus, com né? certeza, com certeza. E eu queria te fazer duas perguntas, né? Eu faço para todos os nossos convidados. Qual é o seu maior sonho, pastor? Acho que eu poderia mencionar muitos aqui, mas assim, acho que o maior sonho é permanecer fiel, firme comigo, eu e a minha família até a volta de Jesus, né? E Amém. poder estar um dia na eternidade, né? Todos nós. Acho que esse é o maior. E o E maior claro medo? que o maior medo, se o maior sonho é esse estar com Jesus, o maior medo tem que ser não estar lá, Ao né? contrário, né? Se afastar, né? Mas Sim. a gente crê que tem a certeza que, embora a gente seja falho, pecador, se a gente permanecer fiel em Cristo até o fim, mesmo errando, se a gente se arrepender sempre, né, dos nossos erros e buscar o poder de Deus para crescer cada vez mais na graça dele, não tem como a gente não estar lá, né? Ele já fez tudo que a gente não poderia fazer. A gente só precisa aceitar, né, essa graça que vem dele. É isso aí, pastor. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E para encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que ainda precisa aceitar Jesus. Então, a gente espera, né, e deseja que esse podcast possa alcançar muitas pessoas, né? E eu não sei, talvez quem possa estar um dia assistindo isso, sei lá, daqui anos, talvez, meses, não sei, de Daqui a 300 qualquer anos. lugar, daqui a Mentira, 300 anos, Jesus vai né? Eu voltar, espero né? que Antes. Jesus volte É, antes, espero mas que se seja não antes, for, né? Então, o que eu diria é que, embora eu não conheça a sua história, não sei quem você é, mesmo que às vezes não pareça, a coisa mais importante, né, que a gente pode ter nessa vida, né, para a eternidade, é estar com Cristo. Mesmo que às vezes tenha as dificuldades, mesmo que às vezes tenha as lutas, às vezes a gente pensa assim, ah, mas estar com Jesus vai me privar de fazer algumas coisas que eu gosto de fazer. É como uma pessoa que está doente e precisa fazer uma dieta. Não vai ser fácil no começo. Porque ela gosta, está acostumada a comer tanta porcaria que vai ser difícil ela mudar. Mas é o que ela precisa, é o que vale a pena. E depois de um tempo, ela vai ter prazer em fazer o que é certo, no caso da pessoa na dieta, vai ter prazer em comer aquilo que é bom e vai falar, graças a Deus que eu mudei de vida. E com o evangelho é a mesma coisa. Às vezes a gente está tão acostumado com tanta coisa ruim, né, tanta porcaria que a gente tem no mundo hoje em dia, que a gente fala, não, eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que me privar de muita coisa. Mas a gente não tem que ir com esse pensamento. A gente tem que ir com o pensamento de que a gente vai até Cristo porque Ele nos ama, né? Primeiro de tudo. Amém. Você deve ir até Cristo porque Ele te ama. E segundo, fazer aquilo que é certo, aquilo que Ele nos pede, quando a gente entende esse amor e a gente entende que a gente é amado por Deus e que Ele nos ama também, não vai ser um peso. Talvez no começo seja difícil pelo motivo que eu falei, pela questão de a gente estar acostumado, nossa natureza nos puxa para aquilo que é errado. Mas com o tempo, com o Espírito Santo trabalhando na sua vida, eu tenho certeza que você vai sentir prazer e alegria em poder fazer a vontade de Deus, né, e de estar com Ele até o fim. E mesmo se você errar, mesmo se você cair, como eu erro, como todos nós temos muitos erros, muitos pecados que a gente poderia mencionar aqui. A gente pode confiar, ter certeza na graça e na restauração, na salvação que existe em Cristo. Então, o meu desejo, né, e a minha fala para você antes da gente terminar é essa: que você, independente de quem você é, o que você faz, procure conhecer mais da palavra de Deus. Não tenha medo de questionar, de perguntar, de ter dúvidas, de falar das dúvidas que você tem para Deus, né, principalmente, e para as outras pessoas também que podem te ajudar de alguma forma. Mas que você possa ter o coração aberto também para receber as respostas, né, que Deus vai te dar. Porque às vezes a gente tem a dúvida, mas não aceita a resposta quando Deus nos traz, né? Mas que você tenha o coração aberto para receber, né, essa resposta que Deus vai te dar e entregar a vida a Ele também. Esse é o meu desejo e acho que essa é aquilo que eu gostaria de deixar para você que está nos assistindo, independente de quando, onde e quem você seja. Que Deus te abençoe e que você possa encontrar e permanecer com Cristo até o fim. É isso aí, pastor. Obrigado, viu, mais uma vez. Então, João, agora deixa então um abraço aí para a galera, para sua família, para quem que você quiser. E também não esquece de deixar o seu Instagram para a galera te seguir lá. Segue ele lá, gente. Então, começando pelo meu Instagram, né, João Rossi, é @João_Rossi20. Instagram você tem que criar uns
Nome estranho, porque a maioria já É tem, só ver a senão não fotinha do entra, João né? de terno. Tá de terno, João? Oi? É aquela de terno, a foto? É aquela de É terno, bonita a aquela foto, hein? da formatura oficial, né? E também queria mandar um abraço para minha família, né? Meus pais, especialmente, meu pai Edson, né? O pessoal conhece como Edinho, minha mãe Leila, e também toda a minha família, meus avós, tios, né? Primos, a família toda, né? Se eu citar o nome de cada um aqui, talvez eu corra o risco de esquecer de algum e eu não posso fazer isso porque todos são muito especiais para mim, né? E que eu amo muito. E eu queria deixar esse abraço, esse beijo bem grande para todos. Também para todos os irmãos, né, da igreja, todos que têm me apoiado nessa caminhada, meus colegas de turma e todos os pastores que me ajudaram de alguma forma também até aqui. Meu desejo é que Deus continue abençoando a todos nessa caminhada até a eternidade. E para você que acompanhou a gente até aqui, eu não falei no começo, mas não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou dessa mensagem, desse bate-papo com o João, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família. E também não esquece de se inscrever no nosso canal. Muitas pessoas ainda vão vir aqui. Muitos testemunhos, muitas histórias. Para você que gosta de história, de testemunho, nós já estamos começando. Então, assim, que Deus possa abençoar você e a sua família através das histórias e os testemunhos que são contados aqui. Porque essa é uma maneira direta de fazer as pessoas entenderem o poder transformador de Cristo Jesus. Deixe mais uma vez seu like, espero poder contar com você sempre. É isso aí, muito obrigado. Valeu, Pastor Obrigado, João. Osvaldo. Tamo junto Obrigado pela aí. oportunidade. Deus Até mais aí. abençoe e faça crescer esse podcast cada vez mais para a honra e glória Amém. dele. Tamo junto Amém. aí. Valeu. Amém.